Papai, Oi, filho. eu quero assistir Terrifier hoje à noite. Ah, que lindo. Yeah! Não, como assim? Que lindo. Como não? Ele não tem idade para ver Terrifier. Mas é lindo. Não é lindo, é uma porcaria esse filme, ele é uma criança. Não, peraí. Não tô sem graça. Ah, por que isso? Tô sem graça. Mas o episódio é Mas sobre... eu sempre acho sem graça isso. Mas eu sei o que é engraçado. Ah, só você sabe o que é engraçado. pode. É só porque a ideia não foi sua, faz você então bonzão. Você não é o bonzão, faz você então bonzão. Ah, vai te catar, mano. Que é isso? Vai pra lá. Você também. Para de Está começando Tem a hora da cabelo moda. que pegou. Quando eu era pequeno e achava a vida assim chata, minha mãe me disse: Baby, venha ver esse filminho pra ficar traumatizadinho. Sejam bem-vindos à Hora da Maldade. Eu sou Afonso Traumatizado Solano e estou aqui, como sempre, com minhas amigas que com certeza foram traumatizadas na infância. Ela que é escritora de terror e psicanalista, Paula Feb. Olá, Paula. Oi, Solano. Não foi paga pra ouvir você cantando, não. Como viu? não foi? É exatamente o objetivo desse programa. É para que eu tava esperando esse episódio. É o episódio mais aguardado. Ela que é sempre aguardada em tudo quanto é lugar que ela participa, a nossa querida Dani Taranha. Olá, Dani! Olá! Que alegria, que felicidade. Vocês estão Que hoje trauma. É um trauma. É um grande trauma. Né? É um trauma. A minha presença, às vezes, ela provoca esse Sempre. efeito. Agora, vocês estão com blusas aí, que... Em São Paulo é blusa ou camisa? Como é que vocês chamam? Isso aqui eu acho que é camiseta, né? Camiseta? Isso aqui é um vestido. Isso é um vestido- É um é um vestido. camisão. É. Camisão? Camisão, que é O um... que tem nesse camisão aí? O que tá escrito aí? Não, aqui só é de. Gente, são bandas que não existem. Ah, Então, é uma assim. banda inventada? É tipo, que tá só legal. escrito Dangerous, é uma marca de Blumenau, que chama Marina e Gabriela. Tem um monte de camiseta de banda que não existe. Ah, entendi. É Maravilhoso. uma coisa um pouco infanto-juvenil, assim. Então por isso. O eterno adolescente. Por isso que eu venho com ela agora. Entendi. Você acha que para fazer um bom rock and roll tem que ser traumatizado? Eu acho. Não tem como ser uma pessoa feliz e Não ter tem uma como banda fazer nada bom na arte você sem é- ser traumatizado, né? Vamos explorar isso. Dani, você tá com também uma Eu vim com criatura do ET. espaço aí. Pois é, esse filme que eu assisti quando eu era jovenzinha, me traumatizei um pouquinho. O começo dele é um pouquinho terror. É um pouquinho terror e a figura Né, é um aquele- tanto quanto esquisita. Depois você meio que acostuma com ele. Sim, Falaria sim. até simpático, mas num primeiro impacto você faz Ele, além ele de assusta um feio, pouco. porque ele é feio, né? O dedo acende, é complicado. Sim, pois é. Mas hoje a gente vai falar sobre a inocência, tanto do ET, Elliot e todas as outras crianças que foram marcadas por obras, não necessariamente do Spielberg, felizes, mas obras que elas não deveriam estar assistindo naquele momento. Não deveriam, não É? deveriam. Vocês se lembram assim, de algum filme que vocês assistiram quando não deveriam ter assistido? Nossa, todos. Todos? Não, Hum. O Exorcista eu assisti quando eu era criança. Não deveria ter Ah, mas você acontecido se isso. identificou com a protagonista ali. Eu tava possuída, você acha? Não, mas é uma Oi. criança. Ah, sim, ela é uma criança. Mas eu era mais nova que ela quando eu assisti o filme. Sério? Porque eu acho que no filme a Linda Blair faz uma menina de 12. 12, 11, por aí. Eu acho que eu tinha uns 8. Ah, Então foi tanto quanto traumático. entendi. Eu lembro que esse foi bem traumático pra mim, que eu só fui conseguir rever depois de velha. Tá. Você viu Escondida? Só pra gente entender aqui o Sim, nível a de gente- responsabilidade dos seus Total, pais. 100%. Ah, Esse negócio do VHS, né? O VHS é um grande problema. tá. Na época. Mas na época que foi o seguinte, eu lembro que passou no SBT, Olha só, Nossa. Dani, fala pra gente. no SBT à noite, e a minha mãe estava assistindo e ela não deixou eu assistir. Aí eu fiquei só escutando. E aí eu cinema sei em casa. Era, tipo, eu devia ter uns 7 anos, 6, 7 anos. E aí eu acho que com 9 anos, Tá. eu fui com as minhas amigas na locadora e a gente pegou, deu um jeito de alugar o Exorcista, o Essas VHS do locadoras Exorcista. aí que você Aí andava. foi. Que foi o mesmo esquema que eu assisti também quando eu era jovenzinha, Faces da Morte.
Nossa, Faces da Morte. Que Eu também vi não também. é legal você assistir quando você Nossa, é não. menor Para de quem idade. não experimentou, né, essa obra do entretenimento, era um conjunto de filmagens supostamente reais. É, De depois... pessoas se fodendo. Exato, né? morrendo, literalmente Não no modo falando. bíblico. É, exato. as pessoas E se animais. machucando. E Tem uma cena lá animais que eu e nunca tal. esqueci. Coisa horrível, E aí gente. depois saiu um documentário sobre isso, sei lá, faz 5, 10 anos, onde os produtores assumiram que, claro, Algumas tem coisas eram mentiras. sim, que eram fakes. Geralmente, algumas, as mais gráficas, tipo o cérebro do macaco, Ai, e de gente. não sei o que, lá era tudo fake. Era Ai, tudo fake. que bom. Fica calma, amiga. Eu só fiquei sabendo agora, que bom. É, a maioria era fake. Livrai-nos do Fica mal. tranquila. Que alívio. Que era Caramba. tudo mentira. E aí eles seguiram com essa mentira por anos e anos. E vai ter um remake de Faces da Morte, só que de um outro estilo, mas vão fazer. A outra face da morte. A outra face, eu lembrei do Nicolas Cage com o John Travolta. Poxa, meu pêssego e tal. Face off, né? É muito bom Jeitão aquele filme. do Nicolau. Mas foram filmes que eu não deveria ter assistido Não. com a idade que eu assisti. Nem você, nem as suas amigas. Ou você tinha uma amiga mais velha que ela que fazia... Não, era todo mundo do mesmo jeito, mas era anos 80/90, né? Que naquela época podia tudo. Podia. Então, assim, a gente conhecia o dono da locadora, aí o dono não tava lá, quem tava era o ajudante era Aí amigo da deixava, gente, liberava, né? entendeu? Então. Fingia que era pra mãe. Poxa, A- tinha que ter. É uma grande festa, né? Hoje em dia você tem a internet que pode evitar. E leis, né? Hoje você tem leis. Hoje você tem lei. Naquela época também tinha, mas ninguém seguia. Não, era né? livre. Quem quiser, obedece. Você que conhece bem essa coisa de obedecer e desobedecer, Paula, você desobedeceu seus pais e viu algum filme quando era criança? Eu vi Hellraiser. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando eu vi o Pinhead ali na locadora, várias vezes eu queria pegar o filme pra poder assistir. Eu ficava olhando e falava, o que é esse cara? O que é esse que ele cara? tem esse E aí, espírito? quando eu era um pouquinho mais velha, acho que 11, 12 anos, eu consegui pegar pra assistir. Meu Deus. E aí foi... Foi um trauma. Foi. E é Foi. uma obra que... Mas eu adorei. Então, esse é o problema, a gente gosta. Adorei. A obra literária, como é que é? Coração das Trevas, é um nome assim, né? é. Um treco desse assim. É. Ela, do Clive Barker, ela é muito mais... como é que eu posso falar sem o YouTube derrubar a gente? Tem mais amor. Tem mais amor. Ela é um pouco mais sutil, sim. Ela é mais romântica. Ah, não, eu ia falar o contrário. Não sei se vocês estão, então, lembrando. Mas quando eu digo amor, é o amor carnal. Sim, isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Porque Ela na vai pra obra... esse lado. Não, peraí, você tá falando do livro ou do filme? livro. O livro. O Tá. livro, ele tem ele é muito mais focado nesse elemento de amor carnal. Tô falando Sexual, assim, Tá. sexual. Sexual. Vocês estão entendendo, Sexual. né, gente? Tá. Isso, onde ele se toca, conforme eles estão se manifestando lá, os cenobitas, ele se toca e ele, né, tem aquele êxtase quando eles se manifestam. E eles falam muito mais sobre essa nova dimensão da dor e do prazer, de forma mais gráfica do que o filme, porque no filme não ia mostrar o cara lá descabelando o palhaço desse jeito, né? E conversa com o BDSM que você está lançando um livro sensacional. É hora do jabá, não é? Que é sobre isso. Pois é, gente. Eu tô lançando o livro vermelho pela Dark Side, que fala sobre até onde o nosso desejo pode ir. Tem bastante a ver com o Clive Barker, né? Tudo que ele faz. E, inclusive, no Livros de Sangue dele, a terceira edição do livro da Dark Side, da edição da Dark Side, eu fiz a introdução. Então sempre teve ali uma conexão, tá vendo? Que começou na infância, não é, não é a Deus melhor do céu. maneira de E olha, colocar tem isso. aqui, ó, né? Não é easter egg, não, mas Mas lá é. ali no fundo da nossa estante temos o cubo de Lamarchand. É um nome É, assim, né? Que você vai desbloqueando Tá vendo, ali. gente? É um filme pesado pra você ver quando você é criança. E o que você viu Pois quando era é. criança que não deveria ter visto? Cara, eu já comentei assim rapidamente em podcast, mas aqui vale uma outra abordagem, até porque temos especialistas aqui presentes, que foi quando eu tinha também 8, 9 anos e eu me esgueirei pelas sombras da casa de um vizinho, lá onde o meu pai mora, na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, que era praticamente uma Derry do Stephen King. E aí, cara, eu não avisei que eu tava chegando na casa do meu vizinho, que ele era mais velho, eles já deviam ter uns 13 anos, mas eu tava sempre com a galerinha brincando, eu era o caçulinha da turma. Cara, e aí eles estavam vendo um filme, já eram umas 7 horas da noite, quando eu cheguei, era o Enigma do Outro Mundo, Eita! também conhecido como The Thing, de 82, 81.
E era a cena em que eles estão lá tentando reanimar o cara. A cena mais foda do filme, nossa. abre a barriga e come o braço do cara, e aí a cabeça sai, e o caramba. E, cara, eu vi a cena toda atrás, assim, da molecada, atrás do sofá. E eles sem perceber, daqui a pouco alguém virou, assim, tipo, caraca, Afonsinho tá aqui! Ah! Aí alguém apertou o stop do VHS, mas eu estava marcado para sempre. A partir daí foi ladeira abaixo. Esse foi esse. Mas a minha mãe também, o meu pai, eles eram mais soltos, assim, mais liberais. Entendi. Então eu via o filme do Jason, não com 8 anos, mas assim, a partir de uns 11, 12, Já tava, né? cara, era liberadaço eu ver filme do Jason, Fred Krueger. Aí eu assisti todos também quando eu era criança, Era nessa quando fase tinha aí. um monstro na De 10 capa anos, tudo. da locadora, que é um negócio que a galera mais nova que não pegou locadora perdeu, né? Esse mistério, o que será? Você só tinha capa. E uma sinopse escrita por um estagiário da gráfica que falava mais ou menos sobre o que era o filme. Às vezes era uma porcaria a obra, mas o desenho era tão legal da capa. Tipo, o Pinhead, você deu sorte, Sim. mas... Porra, então... Deu sorte. Uma Tá bom. criancinha. Mas eu acho que a criança, ela se encanta com essas coisas, Exatamente. né? De monstros, porque eu acho que a dúvida. imaginação é tão fértil e tá tão borbulhando ali que é muito legal você assistir uma obra de ficção que é como se a sua imaginação estivesse acontecendo naquele momento. É como se você estivesse olhando para sua imaginação, para a criança, né? Perfeito. Ela imagina um monstro gigantesco, tá comendo alguém, tá brigando com não sei o quê. E aí você assiste um filme de terror desses e é isso que você tá assistindo. Então acho que para criança, pelo menos esse era o grande barato para mim, assim. Sabe? Essa foi a Que, tipo, justificativa que você usou. com certeza foi. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma série de filmes e séries também que são focados mais para o público infanto-juvenil e que não tiram tanto o pé do terror, assim. Né? Por exemplo, Stranger Things. Stranger Things, com certeza. Vocês acham que tem um público de criança Tem. que vê, assim, muito forte? Ou é uma galera tipo a gente dos anos Não. 80, que quer 90? Eu acho que Não, tem a gente é. por conta da nostalgia da época. Mas a molecada também A gostou. molecada vai. A molecada É. gosta. Eu tenho alguns amigos que têm filhos dessa idade, assim, tipo 9, 10, que também ficaram viciadinhas na parada. É um terror, às vezes um terrir, né, Sim, também, sim. que passa. É muito mais ameno do que Hellraiser Lógico, e lógico. The Thing e o Exorcista. Mas ele tem esse... Que, Paula, é um exercício necessário da criança. Exorcizar os seus medos na forma lúdica que lhe é apresentada? Eu acho que é uma possibilidade da criança colocar a imaginação dela também ali, né? Nós temos que pensar que a gente não tem só o lado bom, né? Mesmo a criança, ela não tem só o que é bonitinho, ela também tem os pensamentos que são um pouco perturbados, assim, Sim. e eles sempre são castrados, né? Porque eles não podem aparecer na sociedade. Então, ela tendo esse contato, talvez ajude a significar certas coisas até para o inconsciente dela, né? Agora, assim, claro, você não vai expor criança muito pequena a filmes de terror frequentemente, porque isso, de fato, pode Causa criar algumas questões, né? Como, por exemplo, ansiedade, medo, perturbação do sono, e mais para frente isso pode até causar um trauma. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado também para ver a reação da criança. Assista a criança enquanto ela estiver assistindo alguma coisa. Tá. Se ela entrar na questão do lúdico, eu tô aqui, tô me Entendi. divertindo com isso. Um pouquinho de Ok. medinho, mas ela tem uma coisa de vencer o mal. Se for na fascínio, obra. tudo bem. A gente vê, às vezes, né, em Instagram, aparece muito o vídeo de criança brincando com bichos de Halloween ou sei lá, qualquer bicho, assim. E ela não se assusta. Então, tranquilo, não tem problema. Tem que haver essa observação. O problema é se a acompanhamento. criança vai realmente se assustar com aquilo. E às vezes a criança, ela vai se assustar com a reação dos pais assistindo. Ah, sim. Ela vai olhar pro pai boa. para ver, pra mãe. Eu devo ficar assustado com isso aqui? Isso é uma coisa que muitas vezes é o que traz uma fobia. Então você vê que sua mãe tem fobia de barata, ela sai correndo quando ela vê uma barata, você vai ter fobia de barata também. Perfeito.
Então, assim, é muito mais como a criança acessa aquilo, se aquilo vai ser algo ameaçador para ela ou não. Eu penso também que determinados filmes que a gente viu, particularmente nas décadas de 80 e 90, onde a fantasia, o sci-fi também, mas eu acho que a fantasia ela flertava com certos elementos do terror de uma maneira que eu acho que nos fez muito bem. Você vê filmes do tipo assim, A Convenção das Bruxas. Teve até um remake recente e tal. Um beijo pro meu amigo 3D, que foi defender o filme, que falaram que era um filme ofensivo para as pessoas que tinham 3 dedos na mão. Falou, ofensivo é o meu... Pô, é um filme, brother. E as pessoas têm ideia brincadeira e tal, não sei o quê. Mas, cara, a nossa versão, quando as bruxas se revelam, elas são muito feias. Elas são assustadoras. Não é uma mulher de nariz comprido só. Ela é uma coisa, né, repuxada. É medonho o negócio. Medonho. E justamente nesse caminho que você falou, eu me lembro, junto com os meus irmãos assistindo, e eles eram menores do que eu, de haver também uma questão, aí vejam se eu estou por um caminho, de superação, não somente quem está assistindo, mas do protagonista, que é mais fraco, acho que é um menino ratinho, não é uma história dessa, que ele vira um ratinho, ele vira tal, ratinho. não sei o quê. Mas do tipo assim, cara, o mundo é assustador. Existem pessoas que são horrorosas, metaforicamente, ali ela é literalmente, mas se você souber, se você tiver as armas, se você tiver coragem, perseverança e blá, 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 os ensinamentos do He-Man, você vai superar aquilo que é assustador. E você também negar que isso existe, isso é saudável, sabe? Você tentar falar para a criança que não, só existe o que é bom. Você precisa ter um pouco de contato, a criança precisa ter um pouco de contato com esse a lado morte também. Sim. Você entendeu, né? Que faz parte da vida. Lógico. Senão fica que nem o Legolas quando morre o Gandalf. Não sei se vocês lembram que todo mundo sai chorando lá, depois que o Gandalf vai embora com o Balrog, e o Legolas, amando do Peter Jackson, ele fica meio assim, ó. Não sei se vocês lembram, uma pequena trivia de filme. Ele fica confuso, porque os elfos não estão acostumados com a morte. Olha que maneiro. Os elfos morrem de morte morrida, né? Alguém mata e tal. Matada, obrigado. Morte matada. Mas eles não morrem de morte morrida. Então ele nunca teve que lidar com alguém isso. indo embora. Então ele fica meio assim e tal. A criança, se ela não tiver, se ela for, né, afastada do horrível, do que é feio, do que é mortal, eu acho que ela também fica meio boboca. Eu acho que tem um filme que fala sobre isso, assim, sobre essa superação das crianças, que é o It. Porra, sim. Mas aí pra criança ver também... Eu assisti também. Mas ali você tem crianças que conseguem matar esse palhaço. Pois é. Exatamente. Superar esse medo, juntas ali, unidas e tal, não sei o quê, bibibi, conseguem enfrentar. Balão mágico. E trenzinho da alegria. Trenzinho da alegria. E isso traz conseguem poder derrubar. pra Isso criança, traz um né? poder. Tipo, pô, então quer dizer que eu sou capaz. E no filme, muito mais do que o livro, porque o livro é mais pesado. O livro é mais pesado, descritivo. Tem cenas ali que não é legal. Que não Nem fica um pouco. bacana, Não ainda dá mais pra a pôr no criança filme. ver, vai confundir mais ainda. Mas o filme consegue, acho que o antigo até, né, com o Tim Curry. Sim. Hey, Georgie! Né? É muito Ele legal. era mais assim. Agora, um cara que eu acho que faz isso muito bem, que inclusive lançou um filme tem alguns anos, que eu fui assistir e eu amei. Eu nem sou o público-alvo do filme, mas eu achei fantástico. É do Guilherme Del Toro, Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Ah, sim, que são vários curtinhas. Não. esse? É uma história só, Ah. mas ele é infanto-juvenil. Ele é aquele que tem uma mulher andando no corredor? Uma mulher toda gorda, velha? Sim. Porra, essa cena é punk. Que é uma criatura e tal. Com a carinha É meio- muito legal esse filme. E ele é voltado pra essa molecada, assim, de Sim. 11, 14 anos. Pô, perfeito. 14 nem tanto, porque hoje em dia as pessoas... Mas digamos Mas é entre- isso, entendeu? entre 10, e 13. É isso. O Labirinto do Fauno também, né? Nossa, meu Deus do céu, como eu Também. chorei nesse filme. Ele é... Meu ele pai, Ele é- até tem camadas mais adultas, né? Sim. Mas eu acho que a criança, a gente tá falando de novo, criança não é bebê, né? A gente Pelo amor de Deus. Estamos falando de 11. Ela vai conseguir captar algumas dessas mensagens. Acho que não todas, né? Mas algumas ali vão. Gente, não vai conseguir captar tudo, com certeza, mas assim, existe
Ai, como é que fala? Classificação indicativa por uma razão, né? Sim, sim. Então, sim. assim, acho que é bom sempre olhar. Nossa, mas esse, eu fiquei sabendo que ia ter a continuação, até agora não saiu nada, não falaram mais nada. Mas ele é uma delícia de assistir. É? Nossa, Poxa, eu só ele vi é mais muito essa legal. cena. A Ele Paula tem no streaming. tem, Tá à tem. disposição, acho que no Prime Video, alguma coisa assim. A Paula falou de indicação etária. O PG-13, se me lembro bem, quem criou foi, quer dizer, incentivado pelo Steven Spielberg. Porque não havia o PG-13. Ele saltava de... Como é que é o anterior PG-13? Era, sei lá, de 10 para 16. E aí eu não lembro qual foi o filme do Spielberg que estava caindo para 16. E ele insistia, ele que é um cara, eu acho, o melhor diretor com relação a saber tratar as crianças, como os medos das crianças, a perspectiva da criança, não trata a criança como um imbecil. Ele lutou a favor disso, fez lá as ligações, falou, cara, existe sim um espaço ali de 13, 14 e tal, que a molecada ela é capaz de assistir um ET com doses de terror e ela vai sair mais forte disso. E acabou pegando, né? Porque 13 para 16 faz sentido, né? Uma grande diferença. É uma né? diferença. Pois é. O meu filme favorito de todos os tempos chama-se Labirinto. Opa, A magia do tempo, em português tem que ter sempre tem que ter um subtítulo, não subtítulo, tem graça. né, não? Então, nós temos ali David Bowie, maravilhoso. Nossa, David Bowie, com incrível sua calça nesse filme. apertadíssima, né? E seu It's Only Forever, né? Belíssimo. E a minha queridíssima, a atriz mais linda de todos os tempos, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, maravilhosa. E é uma baita de uma fábula, inclusive quando você é mais velho, você entende, do amadurecimento da menina para a mulher, a figura masculina do cara, ela se descolando daquilo, ele não tem poder sobre ela. Eu acho um filme sensacional até hoje, assim. E vai ter uma refilmagem, Vai. tá chegando, pelo cara do Nosferatu. O Robert Eggers. Eu acho que é um bom par de mãos e olhos aí pra lidar. Teria que ser ele, ainda mais se a gente O Robert lembrar do Eggers, Nosferatu. assim. ele é um cara que sabe fazer muito bem essa questão da fantasia. Ele falou que não se interessa por obras atuais, assim. Ele falou que não tem... Contemporâneas de... ele falou que não imagina um personagem dele segurando um celular, por exemplo. Tá. Ele falou que para ele não faz o menor sentido. Tá. Ele quer contar histórias de séculos atrás, de fantasias, etc e tal. Ele fez A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte, Nosferatu, e agora vai fazer isso também. Não tem celular nenhum desses, pelo que Não eu tem lembro. celular em nenhum. É um negócio impressionante. Mas é uma pessoa que se interessa por esse... sei lá, por uma... Imaginário, né? Pelo imaginário, porque você não viveu essa época, você não sabe, então você vai imaginar como poderia ter sido. E o Labirinto Isso é demais. eu puxei porque eu vi muito novinho também, e me encantou, e continua me encantando e tal. Porque ele, como eu falei, é a fantasia que flerta com o horror e o terror. Você tem vários momentos que você tem imagens muito feias, muito horrorosas, uma menina muito nova, inocente, trabalha com essa coisa da inocência dela também e tal, a virgem, digamos, né? Como eu falei, ela tá passando de um ponto para outro. E eu lembro de que era um filme assustador para mim quando criança e para toda a geração que viu, mas que justamente por essa superação, você sai da parada, diferente de um filme de terror para adulto, sei lá, um Midsommar, que acaba, tu fala assim, puta que pariu, não tem nada de bom na história, né? Ela não supera nada, pelo contrário, ela é engolida por aquela sociedade birutice, né? Já um filme como Labirinto, outros desses terror infanto-juvenis, eu acho que contribui pra caramba pra você se tornar uma pessoa melhor. Inclusive, depois do Labirinto, teve Super Xuxa contra Baixo Astral. Nossa! E é uma coincidência que são dois filmes muito parecidos. E aí, ó, também superação. Uma grande superação. E tem o Labirinto. Ó, É muito... é a nossa uma versão. coincidência. Uma sim. grande coincidência. Guilherme Caran. Nossa. Guilherme Caran. Cada um tem o David Bowie que merece. Não dá pra exigir muito do brasileiro também, né? Vamos deixar quieto isso aí. Inclusive, é até legal dizer que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS têm estudos sobre as crianças, como elas são impactadas pela mídia, nos respectivos sites. Então, vocês podem ir lá entrar e eles falam muito sobre filme de terror também. Olha. Você já pegou algum paciente que veio com um trauma de filme da infância? Na assim? ética, não deixa ela pegar paciente. Que fique claro que a Paula é muito profissional.
Não sei o que você tentou Você fazer aí. entendeu o que eu quis dizer. Eu não, mas sei lá. É verdade, eu Ela nunca peguei entendeu. paciente. Não sei que tipo de Ela profissional entendeu. você costuma... A sua cabeça é traumatizada, você viu muito labirinto. Mas, Tá um pouco... It's only forever. mas sabe que geralmente os pacientes eles não falam de filme nas sessões. É? Eles não falam sobre filme nas sessões, eles não falam muito sobre livro nas sessões, eles falam sobre eles, assim, eles ficam na vida Sou só deles eu que falando falo, sobre então, eles. gente? Eu Tô fazendo acho que terapia sim, errado, né? então. Você traz Não, o mas a filme? gente Às vezes tem- eu trago. Olha, então, Eu olha que trago, às vezes. interessante. Pô, assisti um filme que me fez lembrar disso, daquilo. E aí eu levo pra outros lugares Olha só, e tá vendo? tal. Mas é porque isso é muito importante na sua vida. Ah, Isso olha é só. muito grande na sua vida. Agora, não é tão grande assim na Os vida de filmes outras fazem pessoas. parte consciente da formação de caráter da... Os roteiros, as narrativas. Tá. Isso que é interessante, porque às vezes a pessoa ela conta a experiência. Fui no cinema, Acabou. acabou. Tá. É a experiência de ir até o cinema. Não, eu sempre tenho aquele lance assim, pô, eu assisti a esse filme e esse filme me fez lembrar um dia que eu tava lá, não sei aonde, conversando com não sei quem, e aí eu trago uma história minha, uma coisa Então, minha e tal. isso não é- Uma associação que eu Pelo faço. menos na minha clínica Então, nunca como? foi frequente. Olha não. só, gente. Vamos Existe- falar de filme na terapia, gente. O que é isso? Existem filmes que traumatizam uma geração de forma assim histórica, né? Uma geração de crianças e adultos também, mas a gente pode falar de Tubarão, né? O Tubarão, ele foi responsável por criar uma fobia de mar, de água, talassofobia, que é medo da profundidade profundidade, e é. tal. Cara, numa geração de crianças dos anos 70, ele é de 75? Acho que por aí. 75? Ou 6, eu acho. Cara, que a pessoa cresceu com com aquela imagem do monstro que vem da escuridão do mar. Então, e passava na sessão da tarde, eu acho. E eu assisti Tubarão na sessão da tarde, gente. Eu e eu amo. ficava com medo. Eu também. Eu tinha Então. medo de mergulhar no lago lá do Pantanal. É porque no caso do Pantanal, literalmente tem monstros, né? Dentro d'água. Você tinha que ter certeza. Ah, não, hoje pode entrar, não tem jacaré, piranha e tal. Mas às vezes assim, na piscina do sítio, Você ficava preocupado com o tubarão. eu tenho essa memória vívida, é até meme na internet, tipo assim, meu trauma de infância materializado numa imagem de IA. E aí, ou fotomontagem, e aí tem tipo uma piscina de condomínio E o tubarão e um ali. tubarão ali, cara, tipo a espreita, mas é uma coisa, como a maioria dos medos, é absolutamente irracional, Claro. mas eu tenho essa lembrança muito clara de estar nadando e pensando no filme do tubarão. E eu não tinha maturidade para falar assim, Afonso, isso não existe. Claro que não tem um tubarão de 3, 4 Mas metros eu também aqui. lembrava quando eu tava nadando na Porra. piscina do prédio da minha mãe. É, cara, você ficou com aquilo. É. E Mas tem vários filmes que fizeram isso, né? Eu acho que o próprio It gerou uma galera com medo de palhaço. porra, tá aí. Sim. A gente mencionou ele agora há pouco, mas como é que chama? Tem um nome da fobia de palhaço? Ah, não vou lembrar. Né? Tem, mas não vou lembrar. Ha-ha-fobia. Haha-fobia, pelo amor de Deus. Um nome assim. Clownfobia. Clown. Será que é? Não sei. Não, é um nome Clownfobia. nada a ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah. Pegue Calma aí, aí. pegue aí. Vamos descobrir o Vejamos. nome. Pergunte Calma aí. para o chat GPT. Você dá oi pro chat GPT ou você só pede? Eu falo. Bom dia. Olá, bom dia. Desculpa. Como tá? Você fala desculpa pro chat Obrigada. GPT. Desculpa por estar te incomodando. Ai, não, errei. Desculpa, Desculpa. desculpa Lindo das atrapalhar máquinas. você aqui, mas eu gostaria. Onde Fobia será de que o chat palhaço. GPT tá Fobia. quando a gente não tá falando com ele? Vocês pensam nisso? Tá vigiando a gente. Ele está sempre ouvindo. vigiando. Tá ouvindo tudo que a gente tá fazendo. Courofobia. Couro. Courofobia. Nossa, que nome horroroso, gente. Porque, assim, sabe por que eu penso Courofobia. nisso? Normalmente vem, assim como fobia, do latim. Tinha em Roma Palhaços. palhaços, tinha os artistas pintados, mas o palhaço que a gente tem, talvez então venha aí, couro. É porque, sei lá, começa com. É Courofobia. C-O-U-L. Courofobia. Coul. Que é alguma coisa parecida com clown, né? Olha aí, deve ter ido pra Deve aí. ter ido O pra esse latim lado, foi chegando certeza. e clown. E aí Sei lá. temos o... Sei lá, a gente só tá Mas confabulando aqui. a gente aqui não tem sabe. informação. Não é? Mas teve uma galera que ficou Teve. com medo de palhaço. Teve. Pior que Né, teve. Quando saiu também o aracnofobia. Nossa, sim. Meu Deus, as aranhas! Sim, sim. Também a aracnofobia veio e deixou a Mas, galera meio Paula, transtornada. tira essa dúvida para nós. Quer dizer, a pessoa ela pode ter fobia de palhaço. Porque fobia de inseto, a gente consegue enxergar
que existe uma associação com, por exemplo, barata com lugar sujo, rato, uma associação com porcaria, doença, né? Aranha é um animal visivelmente, ele tem uma coisa de mão também, ele não é antropomórfico, né? Como a maioria dos insetos, cabeludo, ele é muito alienígena e tal. A lacraia, eu posso ficar aqui falando de animais, que, né? Inseto. Mas a fobia de palhaço, ela vem da onde? Um trauma, Pra um cada susto? pessoa por uma questão. Traga-nos exemplos. Porque, assim, as coisas não são tão lógicas assim. A mãe se maquiando demais. Seu inconsciente não vai agir dessa maneira, tipo, aquele inseto pula, então eu tenho medo dele. Não. Às vezes o seu caminho para fazer sentido de alguma coisa, ele desvia aquela situação e te leva para um lugar de medo. Então, o palhaço em si, de repente você passou por uma situação extremamente traumática quando você era criança e tinha um quadro de palhaço no lugar. Tá. Você esqueceu do quadro, você não lembra do quadro, mas você associou o acontecimento traumático ao Com aquela quadro, porque figura. talvez naquele momento você estivesse olhando para o quadro. E aí que entra você. Você E tem aí que cavucar. exatamente, para entender de Até onde, me lembrar, onde deixa eu vem lembrar. aquilo, porque, sei lá, a imagem que eu tenho quando eu falo sobre uma cadeira, a imagem que eu tenho de uma cadeira é diferente da sua, que é diferente da dela, e aí que entra a semiótica também da coisa. Então, o que aquilo significa para você? Tá. E Ok. aí a gente busca, entendeu? Então, o palhaço pode ser desde o quadro que a pessoa viu enquanto estava apanhando quando criança. Sim. Quanto por uma imagem num filme, Ou quanto foi no por circo, o ouvir palhaço deu um alguém susto. falar. No circo. Ou também. passou em frente a uma rede de fast Entende? food, tava lá. O sujeito vestido de Também. Ronald. Ele. Também. Entende? Pode acontecer. Porque é uma figura Ou ela pode ter sido quase morta por um palhaço mesmo também. que é raro, mas acontece com frequência. Que é. Tem aquele serial killer que se fantasiava de palhaço pra fazer festa Exatamente. infantil. Como é que ele chama aquele lazarento? Gordão. John Wayne Gacy. Joan Gacy. Win. Esse filho da mãe deve estar hoje no colo do capeta. É o que eu ele tá. desejo No pra esse colo do homem. capeta é ótimo. Aqui, Eu ó. desejo Ele muito isso pra contratava ele. os meninos e aí... Isso. Fazia festa infantil e também. Se vestia, ele era tipo uma figura respeitada na comunidade. Era, super. E aí entraram na casa dele e acharam ele enterrava no quintal da casa dele. Sei lá, Pois é. tinha o quê? 14 corpos de adolescentes, jovenzinhos. Exato, ele não era... Pessoa. Eu não sei de vocês, mas me parece um cara escroto. Um cara não muito legal, né? Não, nem era um legal. pouco bacana. E usava a figura do palhaço para justamente então. subverter a expectativa da coisa toda. Mas eu acho que medo na infância pode vir de tantos lugares. Você estava falando sobre, às vezes a pessoa pegou esse medo por causa de um quadro ou de qualquer outra coisa. A gente teve, nos anos 80/90, aquela coisa do fofão, da boneca da Xuxa. Então, que eram medos que vindo, tipo assim, lendas, né? Loura do banheiro. Então, e o não sei terror quê. era mais presente pra gente como É criança, verdade, né? Não é sei verdade. como é hoje, mas eu acho que não existe mais tanto essas histórias. A gente criava essas histórias, Cara, né? o que eu acompanhei muito com meu sobrinho foi que ali, conforme ele foi jogando videogame e tal, Minecraft, esses jogos assim, e variados, né, do Minecraft, derivados do Minecraft e tal, esses jogos eles têm muitos mods, muitas modificações em que a pessoa pega aquele código do jogo, Roblox, sei lá, e ela cria uma outra versão do Roblox, e aí tem muitas versões, é muito louco isso. O meu sobrinho, ele conhece vários personagens de terror sem ter visto os filmes de terror. Então, assim, ele sabe terror ou obras violentas, tipo Round 6. Ele sabe todos os jogos do Round 6. Sem Ele ter consegue visto a identificar- série. Ele nunca viu a série. Caramba. Sim. Ele sabe quem é Jason, ele sabe quem é o Predador, Freddy Krueger. Sabe assim, tipo, é o cara com a faca, não sei o que. Eu falei, cara, como é que tu sabe? Hoje ele já tá chegando ali 12 anos e tal. Mas quando ele tinha 9, 10... o meu irmão, né, pai dele, ficava tipo assim, cara, tem que ficar de olho, porque às vezes ele tá jogando Roblox, que é um jogo divertidinho, não sei o quê, mas tem uma coisa ali de um monstro com a faca, alguém querendo matar, conceitos de matar, fazer coisas violentas e tal, tortura e tal. E você tipo, puta, eu achei que o moleque tava... Mas ele lida relativamente bem. A gente notou alguns problemas, certos momentos assim, que tipo... uma fixação com sangue, tudo era sangue, os desenhos dele. Eu tenho um manual de como matar demônios, que o meu sobrinho fez aos, sei lá, 8 anos de idade. Desenhou cada demônio. Eu também fazia isso.
eu desenhava pra Faz cacete, parte da monstro. imaginação da criança. E aí você tem né? que observar, tipo, isso aqui tá indo por um caminho sinistro, esquisito, traumático, tá sem dormir, ou é um exercício do menino contra o dragão? Que tem até um livro bacana sobre isso, né? Que ele tem que matar o dragão para entender e tal. E, obviamente, correu tudo bem, graças a Deus. Mas existe todo um universo infantil de creepypastas, que são essas histórias que o nego inventa, né? De terror, lendas urbanas falsas e tal, que a molecada meio que vai convivendo e vai sambando ali. E eu tava pensando num outro... Você não prestou numa atenção em outra nada do questão que eu aqui. falei. Nada. Obrigado pela sinceridade. Mas você falou do Round Six, e aí eu fiquei pensando que também tem esse outro lado. O fato do que é infantil acessar os adultos. Então, assim, Ótimo. talvez ele não fosse tão assustador se as brincadeiras não fossem infantis. Então, é quando o infantil acessa a gente nesse outro lugar, assim, meio... Sai do inocente e vai pro... Exatamente, Tá. é o inocente que te acessa num lugar que deveria te proteger, mas te atinge. Perfeito. Então, O próprio bonequinho lá dos Jogos Mortais, né? Você quer jogar um jogo. O Billy, Então- boneco Billy. Boneco Billy. Chama O Billy nome mesmo. dele é Ele vem Billy? no triciclo, né? Isso, exato. Ele É, o já é boneco Billy. infantil, né? E aí ele vem chamar você para fazer uma brincadeira. Perfeito, perfeito. Se não fosse uma coisa que a gente associou com algo bacana e é invertido, talvez não fosse tão assustador. o inocente Perfeito. que te ameaça. Perfeito, perfeito. Ah, que doido isso. É, É cara. sempre bom olhar, né, a criança, ver se tá tudo bem, porque se não olha e tal, fica assim, né? Fica assim. Eu acredito nas crianças. Eu não sei de vocês. Como já disse, Whitney Houston, Fica saudosa. Ah, né? o Whitney Houston? I believe in the future our children. Entendi. Esse foi um episódio muito musical. Eu tô percebendo. Muito lúdico, né? Quando você fala de criança, você fala de música. A voz da criança, ela é uma Talvez. música para os ouvidos Tá de quem bom. presta atenção. Dá uma bom. seguradinha agora. Dá, Então tá dá- Bom, então um beijo pra Entendeu? você que Dá tem uma- filho, você que é filho, todo mundo é filho, filha, né? Você que tem uma mamãe bacana que te apresentou. Eu não sou, meu pai morreu. O seu pai, mas você ainda é. Eu sei, mas um- eu tentei fazer a piada. Quando eu faço, você não entra. Aqui a gente não faz piada com o pai que morreu, tá? Nem com mãe. Aqui a gente respeita a família. E um beijo pra vocês. Deem like, assinem o canal, recomendem e liguem pros seus pais. E falam obrigado por me Um traumatizar beijo quando eu era criança. pra você, não, pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Isso. Xuxa. A Xuxinha.